Bom dia, alunos do 9º ano da Escola Municipal Domingos Fuglini. Vamos passar hoje exemplos de resolução da 7ª semana de trilhas de aprendizagem. Exercício 1. Transformação em radicais com índices menores. Item A. Raiz décima, 11 elevado à 15ª potência. 10 e 15 são múltiplos de 5. Dividindo 10 e 15 por 5, encontramos raiz quadrada de 11 elevado ao cubo. Item B. Raiz 35ª de 3 elevado à 28ª potência. 35 e 28 são múltiplos de 7. Dividindo 35 e 28 por 7, encontramos raiz quinta de 3 elevado à quarta. Item C. Raiz oitava de 7 elevado à quarta potência. 8 e 4 são múltiplos de 4. Dividindo 8 e 4 por 4, encontramos raiz quadrada de 7 elevado à primeira potência. Podemos simplesmente representar raiz quadrada de 7. Exercício 2. Redução a um só radical. Raiz quinta da raiz cúbica de 13. Duas raízes. Podemos multiplicar 5 e 3 os índices. Encontramos raiz 15ª de 13. Item B. Raiz cúbica da raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Multiplicamos 3 vezes 3 vezes 2 dá 18. Raiz 18ª de 5. Exercício 3. Extração de fatores do radicando. Temos aqui, item A. Raiz sexta de 7 elevado à sexta potência vezes 5. Podemos separar. Raiz sexta de 7 elevado à sexta, raiz sexta de 5. Como 6 e 6 são iguais, podemos cancelar esses expoentes e índice e deixar 7 vezes raiz sexta de 5. Item B. Raiz cúbica de 7 elevado à quinta potência vezes 2 elevado à sexta potência. Vamos separar. Raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Índice 3, expoente 3. Podemos cancelar. Índice 3, expoente 2. Não podemos cancelar. Índice 3, expoente 3. Podemos cancelar. Índice 3, expoente 3. Podemos cancelar. Então fica 7 vezes 2 vezes 2 vezes raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Daqui. 7 vezes 2, 14. Vezes 2, 28. 7 elevado ao quadrado, 49. 28 vezes raiz cúbica de 49. Exercício 4. Simplificação de radicais. Item A. Raiz quadrada de 63. Vamos fatorar o 63. 63 é ímpar, dá para dividir por 3, dá 21, dá para dividir por 3, dá 7, e dividimos por 7, dá 1. Então, nós agrupamos 3 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. 3 ao quadrado vezes 7. Separando os radicais. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 7. Podemos simplificar. Raiz quadrada, que está elevado ao quadrado. Cancelamos, fica 3 vezes raiz quadrada de 7. Item B. Raiz cúbica de 160. Fatorando 160. Temos aqui, ó. Por 2 dá 80, por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Note que aqui o índice é 3.
Vamos agrupar os fatores de 3 em 3 aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Temos aqui, ó, 2 ao quadrado e 5. Colocamos a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, a raiz cúbica de 5. Podemos cancelar aqui 3 e 3, que são índices iguais. Então, 2, extraímos de lá. Raiz cúbica, elevamos 2 ao quadrado, que não simplificamos, 2 elevado ao quadrado é 4, vezes 5. Resultado, 2 vezes raiz cúbica de 20. Item C, raiz cúbica de 4.000. Fatoramos 4.000. Então, agrupamos 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao quadrado, 5 elevado ao cubo. De acordo com o índice 3 daqui. Então, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Vamos cancelar aqui raiz cúbica com elevado ao cubo. Aqui não podemos cancelar raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Então, encontramos 2 vezes 5 vezes raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 5, 10. Raiz cúbica de 4. Exercício 5. Introdução de fatores externos no radicando. 11 vezes raiz quadrada de 3. O 11 está fora do radical. Vamos colocar ele para dentro. Raiz quadrada, o índice é 2. Vamos introduzir então esse fator elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado vezes 3. Resolvendo. 11 elevado ao quadrado, 121 vezes 3, vamos encontrar a raiz quadrada de 363. Item B. 5 vezes raiz cúbica de 6. 5 é fator externo. Vamos colocar ele para dentro, elevando ele ao cubo. Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo vezes 6. Resolvendo. 5 elevado ao cubo, 125. 125 vezes 6. Vamos encontrar a raiz cúbica de 750. Exercício 6. Racionalização de denominadores. A. 10 dividido pela raiz quadrada de 6. Igual. Note, raiz quadrada de 6, vamos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 6. 10 vezes raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, vamos ter raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado. Podemos simplificar, ficamos com 6 embaixo. 10 vezes raiz quadrada de 6 dividido por 6. 10 e 6 são múltiplos de 2. Podemos dividir 10 e 6 por 2. Encontramos 5 raiz quadrada de 6 sobre 3. Item B. 10 vezes raiz quadrada de 7 dividido pela raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 no denominador. Vamos multiplicar 10 vezes raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Aqui é a raiz que tinha no denominador. Multiplicando 7 vezes 2, 14. 10 vezes raiz quadrada de 14. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4. Ou raiz quadrada de 2 ao quadrado. 10 raiz quadrada de 14 sobre 2. Raiz quadrada de quadrado, cancelamos. Temos 2 aqui. 10, podemos dividir 10 por 2. Encontramos 5 raiz quadrada de 14. Item C. 18 dividido pela raiz quadrada de 13 menos 3. Vamos aplicar aqui o produto da diferença pela soma de dois termos. Trocamos os sinais. 18 vezes raiz quadrada de 13 mais 3. Raiz quadrada de 13 menos 3 vezes raiz quadrada de 13 mais 3.
Embaixo, obtemos raiz quadrada de 13 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Em cima continua 18 raiz quadrada de 13 mais 3. Cancelamos, né? Raiz quadrada de 13 ao quadrado, o resultado é 13. Menos 3 elevado ao quadrado é 9. Então fica 18 raiz quadrada de 13 mais 3. 13 menos 9 é 4. 18 e 4 são pares. Podemos dividir por 2. Dividindo 18 por 2 dá 9. Dividindo 4 por 2 dá 2. Então, resultado, 9 vezes raiz quadrada de 13 mais 3 sobre 2. Item D. 6 dividido pela raiz quadrada de 11 mais raiz quadrada de 2. Também, produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de 11 mais 2, raiz quadrada de 11 menos 2. Então, em cima fica 6 vezes raiz quadrada de 11 menos 2. Embaixo, fazemos 11 vezes 11, 11 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 2 elevado ao quadrado. Simplificamos raiz quadrada de 11 e raiz quadrada de 2. 11 menos 2 dá 9. Então, fica 6 raiz quadrada de 11 menos raiz quadrada de 2 sobre 9. 6 e 9 são múltiplos de 3. Dividindo 6 por 3 dá 2. Dividindo 9 por 3 dá 3. Então, temos 2 vezes raiz quadrada de 11 menos raiz quadrada de 2. Bom estudo para vocês e até a próxima.